primeira escultura pública de Lisboa, a estátua equestre de Dom José foi inaugurada no dia 6 de junho de 1775, o dia em que o monarca completava 61 anos de idade. A cidade viveu 3 dias de festa para a inauguração deste monumento, o qual foi feito com um método inovador e até foi inventada uma máquina para que se fizesse o seu transporte desde a fundição até aqui à Praça do Comércio. Neste pequeno documentário vamos recuar até 1770 e ao início do processo que explica a história desta estátua e que resulta de 5 anos de trabalho do escultor Joaquim Machado de Castro. Nesse ano de 1770, o escultor foi desafiado a concorrer ao concurso para a estátua de Dom José I. Apresentou um modelo pedestre de grande perfeição, virtuosismo e cuidado com os detalhes, no qual o monarca figurava de pé, trajando como o imperador romano. A tradição indica que a proposta não foi do agrado nem do rei, nem do Marquês de Pombal, por se afastar do modelo de estátua equestre que Eugênio dos Santos havia definido na reconstrução pós-terremoto. Apesar de tudo, Machado de Castro ganhou o concurso e tornou-se escultor do rei, título que só foi oficializado 2 anos depois. A primeira versão de uma estátua equestre terá sido finalizada em março de 1771 e apresentada ao rei em junho desse ano. O escultor ainda sugeriu que o monarca fosse representado vestido à romana ou esculpido ao natural, mas tal não foi autorizado. Resignou-se com a composição de Eugênio dos Santos, decalcada de modelos franceses do tempo de Luís XIV, e contentou-se com a modelação da cabeça do monarca a partir de moedas e da gravura de João Silvério Carpinetti. Ainda conseguiu que o leão sob as patas do cavalo do projeto original fosse substituído por serpentes e que fosse dado novo tratamento aos panejamentos, alterações que conferiram ao grupo escultório maior equilíbrio e harmonia. Depois de aprovado o modelo, a estátua foi passada a estuque em tamanho maior. Entre 1772 e 1775, o escultor dedicou-se a conceber o pedestal e as faces laterais do monumento. Para a face norte, idealizou um baixo relevo, com uma alegoria à reconstrução da cidade após 1755. Para as outras faces, reproduziu 2 composições relativas ao triunfo e à fama. Ainda trabalhava nesta última parcela quando, a 15 de outubro de 1774, nas oficinas do Arsenal Real do Exército em Santa Clara, o brigadeiro Bartolomeu da Costa fundiu em bronze, a um só jato e em apenas 8 minutos, a estátua do rei. O método utilizado por este engenheiro militar foi totalmente inovador em Portugal, o que justificou o mediatismo que obteve junto da opinião pública, por vezes superior ao reconhecimento artístico do escultor. Depois de arrefecidas e removidas as areias, as imperfeições da estátua foram corrigidas a cinzel por 87 artífices, supervisionados por Machado de Castro. Um longo trabalho de 2 meses que ficou concluído no dia 3 de maio de 1775. No dia 15, os monarcas deslocaram-se à fundição de cima para apreciarem a obra, a qual foi autorizada, procedendo-se à sua transferência para o local definitivo. No espaço de 2 dias e 1 noite, utilizando uma máquina inventada por Bartolomeu da Costa, a estátua foi elevada da cova de fundição e colocada sobre a zorra que a transportou até ao Terreiro do Paço. A operação foi comandada por Reinaldo Manuel dos Santos, capitão de engenharia e arquiteto das obras públicas, e contou com a participação de quase 1000 homens. Na madrugada do dia 22, o cortejo saiu de Santa Clara e, depois de passada a Rua do Paraíso, seguiu pela atual Rua do Museu de Artilharia, rasgada especialmente para o efeito, e pela Rua da Alfândega até ao Terreiro do Paço, onde chegou no dia 25. Na manhã do dia 27, com a orientação de João dos Santos, sotopatrão da Ribeira das Naus, a estátua foi colocada sobre o pedestal e foi coberta com tecido de seda carmesim até à sua inauguração. Para tão feliz evento, foi escolhido o dia 6 de junho, data em que o rei completava 61 anos. Comemorava-se também, de forma simbólica, o final da reconstrução de Lisboa. A data da inauguração foi anunciada à população de Lisboa através de um pregão público e foram assinados
editais obrigando os habitantes a colocar iluminações nas janelas das suas casas, com multa e pena de prisão para quem não cumprisse. Foram decretados 3 dias de festa para demonstrar ao rei a gratidão e a fidelidade do seu povo. O programa das festividades foi cuidadosamente supervisionado pelo Marquês de Pombal e os preparativos envolveram autoridades civis, militares e religiosas de Lisboa e arredores, mas também particulares, sobretudo comerciantes e artesãos. O Senado da Câmara, a Casa dos 24 e a Junta do Comércio ficaram responsáveis pela realização de fogos de artifício, ópera, representações teatrais, espetáculos musicais, banquetes e desfile de carros alegóricos. Todos os eventos rivalizaram entre si pela riqueza que apresentaram. Só o banquete oferecido pelo Senado custou à cidade cerca de 41 mil reis. Dom José I não assistiu à cerimónia e a estátua foi descerrada pelo Marquês de Pombal. O rei é homem, mas também é espírito, designado por Deus e representante da monarquia. A simbologia do conjunto escultórico da estátua remete para este caráter representativo do rei. Se o monarca estivesse presente, seria naturalmente alvo de atenção, havendo o risco de tornar menor o impacto que se pretendia causar quando o monumento fosse descerrado. Com o intuito de perpetuar a importância do acontecimento, foram produzidas diversas gravuras, medalhas, moedas e outros objetos comemorativos e publicados textos e sonetos laudatórios. Muitos destes materiais fazem parte da exposição do Museu de Lisboa, Palácio Pimenta. No centro da principal praça da capital, a estátua equestre de Dom José foi a primeira escultura pública de Lisboa e pioneira de uma monumentalização da cidade que os séculos seguintes haveriam de ampliar.